Olá, eu sou a Maria Isabela e junto com a Thalita Cavalcante vamos apresentar para você o artigo intitulado Relacionalidade e Resiliência, Educação Ambiental em uma época de pandemia e crise climática. E o título já mostra tudo, né? O contexto histórico que envolve esse artigo é justamente a pandemia de Covid-19 e as ações de mudanças climáticas que ocorreram nesse período e ainda estão ocorrendo. Então, ele vai relacionar a comunicação de risco e o perigo de se tratar o público como um agente passivo desse conhecimento especializado. Então, ele vai delinear uma pedagogia que vai reconhecer a voz do subalterno, das pessoas em geral, e vai engajar os alunos em sala de aula em torno de uma comunicação de risco, tanto para a Covid-19 quanto para outros problemas ambientais. Além disso, é importante salientar a dimensão de desigualdade ambiental que tem a ver com a sociedade, né, com os vulneráveis e até chamados incapazes nesse contexto. O que a gente pode ver é que, historicamente, muitas comunidades que foram mais sobrecarregadas pela Covid também sofreram uma injustiça social devido à poluição do ar, por exemplo, locais de resíduos tóxicos. Isso está muito relacionado com a justiça social e ambiental, né? Onde as populações que consistem em um elevado conhecimento dito teórico, né, ou científico, têm mais voz do que os mais vulneráveis. Um aspecto importante desse trabalho é a respeito da capacidade do próprio público de ser um comunicador de risco. Então, ele tem esse aspecto de ver que o estudante não é somente um agente passivo da informação, mas também ativo, com capacidade de entender, de levar esse conhecimento. Bom, isso requer, em primeiro lugar, o reconhecimento da capacidade do público de se engajar na comunicação de risco e treinar essa comunicação para passar de forma correta, de forma segura aos outros. E aí o papel dessa linguagem, tal esforço, é crucial para que o público seja especialista local em um determinado conhecimento, passar essa informação de forma correta. Bom, e para isso, né, os métodos utilizados foi um modelo relacional, onde dividido em alguns passos, né, como a democratização, a comunicação de risco, o ensinando a nona potência e a reflexão e conscientização. No primeiro passo, a gente tem a comunicação de risco sendo mais eficaz quando os participantes não são apenas passivos, né? Ele quer agentes realmente ativos nesse conhecimento. E aí, um outro aspecto a ser necessário para a aplicação desse método é que o conhecimento precisa ser traduzido de forma técnica e formal para uma narrativa da linguagem do cotidiano, onde vai abranger e vai fazer com que mais pessoas consigam ter aquela informação, atingindo vários públicos e várias sociedades, como foi dito anteriormente, que o conhecimento estava retido apenas em sociedades com mais altos conhecimentos, né? A partir desse método, o conhecimento estaria mais expandido pela comunidade. Bom, a segunda parte dessa metodologia é ensinando a nona potência, onde a pedagogia também tem o objetivo de encorajar os participantes a aprender e ensinar os outros a serem agentes, né, dessa informação de risco. Então, a ideia é que o conhecimento possa penetrar na comunidade de forma mais profunda, alcançando também os excluídos do processo da sociedade. A terceira e última parte é chamada Reflexão e Conscientização, e ela é extraída da metodologia de pedagogia do Paulo Freire, onde, para o empoderamento e pesquisa de ação participativa, o workshop ele envolve uma reflexão crítica dos participantes sobre como a comunidade é vulnerável a esses eventos climáticos extremos, por exemplo. Como as experiências de trauma e expulsão das pessoas pode contribuir para essa falta de agência. E essa lição ela envolve alguns elementos, como a reflexão, a tradução e compartilhando. A reflexão é o primeiro momento, onde o aprendizado vai envolver uma reflexão crítica ali dos agentes dessa informação. O professor, né, o moderador, vai encorajar o grupo a se concentrar no risco particular que está sendo traduzido.
E aí a discussão vai ser em torno do porquê que as pessoas são passivas a ponto de não tomarem ações ali realmente efetivas. Na segunda parte, que seria a tradução, o exercício do grupo envolve tomar uma comunicação formal em relação da situação de risco e transformá-la de forma mais simples, né, de forma mais cotidiana, para que abranja um público maior. A terceira seria quando, compartilhando, os estudantes se revezam para apresentar o trabalho e ensinar sobre suas estratégias de comunicação do conhecimento de risco. E alguns estudos anteriores realizados em 2020 confirmaram o potencial desse modelo relacional para melhorar a comunicação das informações de risco, né? Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi justamente reorientar o papel do público de um receptor que antes era passivo do conhecimento para um receptor e um agente ativo, capaz de adquirir, traduzir e atuar sobre as informações de risco. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre como que funciona esse modelo relacional, a questão da comunicação de risco e tudo mais, a gente vai ver um pouco mais agora sobre um estudo de caso chamado, intitulado Promulgação do Modelo em Sala de Aula, que foi feito por esses pesquisadores, justamente com esse modelo relacional em questão, tá? Que foi, como diz o próprio título, exposto em sala de aula. Então, os pesquisadores pegaram esse modelo relacional, traduziram ele e transformaram em um plano de aula. E aplicaram ele 2 vezes em sala de aula, né? Em 2 situações, em 2 períodos diferentes. A primeira vez que esse modelo relacional foi aplicado foi no ano de 2019, com o intuito de falar sobre comunicação de risco em torno da mudança climática e do clima extremo, focado principalmente na questão dos ciclones tropicais, tá? Isso por causa de algumas questões lá da região que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? E o segundo caso em que ele foi aplicado foi no ano de 2021, com o tema comunicação de risco da Covid-19 e promoção de saúde, tá? Ambas as vezes, o estudo, né, o plano de aula em questão, foi aplicado com alunos da quinta série, né, de uma escola fundamental de Sacahan, no distrito de Tacloban City, nas Filipinas. Os alunos tinham em média 10 anos de idade e a turma tinha ali um tamanho em média de 35 alunos. Vamos começar a adentrar um pouco sobre como esses projetos aconteceram nas 2 situações. A primeira situação, em 2019, consistiu em pegar uma mensagem que era repassada por uma autoridade regional, né, de Tacloban City, informando sobre o risco de tempestades causadas por um ciclone tropical que estava chegando. Aí o que foi pedido, né? Foi levado essa mensagem para a sala de aula e foi pedido aos alunos que lessem essas mensagens e encontrassem dentro dela os pontos mais importantes, né, da mensagem, os pontos que eram necessários para se construir, para tornar aquilo uma boa mensagem. E depois que eles identificassem esses pontos, eles iriam traduzir essas informações de perigo. De que forma? Eles iriam personalizar, contextualizar ou dramatizar, ou até os 3, dessas informações, de forma que facilitasse a compreensão para o destinatário que receber a mensagem. Então, eles podiam usar das estratégias que eles achassem melhor. Dramatizar a situação, colocar sentimentos ou traduzir em situações cotidianas que eles soubessem que facilitariam aquela comunicação. Que se a mensagem fosse construída daquele jeito, que os alunos iriam construir agora, seria muito mais fácil de qualquer um que estivesse lendo compreendesse, certo? E aí, para que pudesse ser feito um comparativo dessa atividade, eles fizeram testes, digamos assim, de conhecimento, né? Fizeram perguntas sobre a confiança deles, sobre como eles entendiam os riscos e se eles sabiam como se cuidar e etc. Tanto antes quanto depois dessa atividade. As mesmas perguntas foram feitas antes deles realizarem essa atividade, foram anotados e catalogados ali pelos professores para que eles pudessem ter domínio e administrar depois, como também foram feitas as mesmas perguntas depois, quando eles terminaram a atividade, certo? E aí, a gente tem aqui a primeira tabela,
que é a tabela que contém tanto o alerta que foi feito, né, pela autoridade regional lá do lugar, né, como na extrema direita aqui, a tradução que os alunos fizeram. No meio a gente vê assim um idioma meio diferente. Esse idioma é o Array, tá? Que é um idioma local lá de Tacloban City, das Filipinas. E aí esse era o idioma que os alunos escreviam, né? Era o dialeto de lá. E aí os pesquisadores pegavam esse dialeto e traduziam para o inglês depois para que eles pudessem trabalhar com eles. Aqui vocês estão vendo em português porque a gente traduziu, tá? Mas enfim, olhem aqui, essa tabela é com as primeiras informações sobre a primeira vez do teste, né? Com relação às tempestades e os ciclones lá. E aí a gente tem o alerta que era dado pela autoridade regional de lá, chamada DOR, se eu não me engano, tá? O alerta dizia assim, ó, alerta vermelho, residentes de Burg 62A Sakhan, né, que é o município, digamos assim, tempestade, perigo de 4 metros de altura, a evacuação começa terça-feira às 2 horas, ligar para 911. Notem que é uma mensagem muito direta, bem burocrática, uma linguagem bem burocrática. O destinatário que recebe essa mensagem, ele não consegue compreender bem, não consegue compreender de fato o que está sendo dito. Digamos assim, é como se eu lesse e não absorvesse. O destinatário, ele não se engaja com aquela mensagem, ele não sabe, isso é pra mim, eu tenho que fazer isso, tipo, é meio seco, meio seco. Isso comparado com a forma como os alunos transcreveram. Notem que é uma forma muito mais pessoal, você vê um engajamento pessoal, né? Que é um engajamento que flui dos alunos, mas que vai ser atingido pelas pessoas que vão receber essa mensagem. Então, elas vão receber e vão absorver de forma muito mais eficiente do que a mensagem burocrática que foi passada pela autoridade regional. Notem o que está escrito na parte onde os alunos traduziram. Para todos os residentes de Burg 62, né, Sakhan, você precisa evacuar agora, porque uma tempestade muito alta virá. São 4 metros e é muito horripilante. Muita coisa morrerá por causa disso. Note que o aluno, ele usou um sentimentalismo, ele diz que é horripilante. Isso, querendo ou não, aumenta a eficiência da informação. Isso porque quando você lê algo que só mexe com o seu cognitivo, é como se uma área só tivesse sido ligada. Mas quando você abre múltiplas competências, né, como é a casa sentimental, né, e o cognitivo, lógico, porque você está lendo, está raciocinando, a chance de compreensão é muito maior, muito mais eficiente. Então, a chance do destinatário absorver aquela mensagem e agir é muito maior. Aqui embaixo a gente tem, né, o mesmo começo, né, a todos os residentes da região lá. Está chegando uma tempestade nesta terça-feira. Ela é de 4 metros de altura. É preciso evacuar nesta terça-feira. E mais adiante a gente tem, né, todos os funcionários e residentes da região. Há necessidade de evacuar. Uma tempestade de 4 metros virá nesta terça-feira. Evacuar para o nosso centro de evacuação. Ele já direciona para onde é que você tem que ir, né? É até uma informação a mais que não tem bem especificada na mensagem do alerta, né? O aluno, ele alerta sobre o perigo, ele diz que é perigoso, diz que é alto, diz que você precisa evacuar e diz para onde você tem que evacuar. Numa linguagem que facilita a compreensão de todo mundo, né? Um aluno de quinta série, que tem em média 10 anos, ele consegue compreender bem. E se ele consegue compreender bem, um adulto também vai conseguir, certo? E aqui a gente tem a segunda situação em que o modelo relacional foi utilizado, que foi em 2021, falando sobre a comunicação de risco com relação à Covid-19 e a promoção de saúde. Diferente da primeira atividade, que foi feita presencialmente em sala de aula com os alunos, essa, devido ao período de pandemia e à situação de educação emergencial remota, os alunos não estavam se reunindo presencialmente, então eles estavam se reunindo através da plataforma de vídeo Zoom. E aí, os professores se reuniram junto com esses alunos através dessa plataforma e passaram a mesma atividade, certo? Só que agora uma informação direcionada pela autoridade regional com relação à Covid-19 e a mesma atividade. Pediu-se aos alunos que eles traduzissem os pontos mais importantes de compreensão daquela mensagem, certo? Utilizando os recursos que eles achassem melhor, né? Contextualização, personalização ou dramatização daquele conteúdo, daquela informação, certo?
Também foram feitas entrevistas, vistorias pré e pós-atividade, para que se pudesse fazer o comparativo mais adiante. E aqui a gente tem a tabela que mostra o resultado, digamos assim, dessa atividade feita pelos alunos. A gente tem aqui, no lado esquerdo, certo? No lado mais esquerdo, o comunicado que a autoridade regional disponibilizou, que fala que novos casos em todo o país podem saltar para 8.000 em um dia até o final do mês, se o vírus altamente transmissível não for contido. Isto pode chegar a cerca de 17.000 a 18.000 em meados de abril, até meados de abril, ou seja, sai de 8.000 para 17 a 18.000 infectados, né? Também veio um dia depois que o país listou mais de 5.000 infecções, o aumento mais acentuado em quase 7 meses. Então, até abril, podemos chegar a 14.000 casos no Metro Manilha em apenas um dia, né? O departamento reiterou que o cumprimento dos padrões mínimos de saúde é fundamental para reduzir os números e prevenir mutações do vírus. Entre outros, isso significa o uso adequado de máscaras faciais, com nariz e boca cobertos, observar o distanciamento social, ficando pelo menos 1 metro afastado dos outros, né? E garantir uma ventilação adequada em espaços públicos interiores. Essa é a informação que a DO, né, a Autoridade de Saúde Regional, disponibilizou. Os alunos, então, filtraram essas informações. Claro que vai ter um reflexo dessas informações, já que foi feito baseado nelas. Os alunos filtraram essas informações e expuseram o que eles achavam mais importante, né, de compreensão a ser transmitido, né, como comunicação de risco, e fizeram as suas traduções. E aí a gente tem aqui, primeiro diz assim: o Covid é assustador. Note aí, mais uma vez, a presença da dramatização. Ele usou a sentimentalização, né? É assustador. Ele fica assustado quando ele vê a situação da Covid-19. Muitos já foram expostos. Não vamos a lugar algum, a menos que seja importante ficar em casa. Ele ressalta a importância de se só sair em situações necessárias. Note que isso não é dito desse jeito no texto, certo? No texto original. Note que é uma adequação que ele entendeu. E aí depois ele fala, muitos foram afetados em Manila, né, que é a região, eu acho, porque não estão seguindo os padrões de saúde, ou seja, não estão utilizando as máscaras corretamente. Então ele mostrou o que fazer aos destinatários, e mostrou que se não fizesse, a situação ia ficar ainda mais complicada, de uma forma bem mais direta do que o texto, que era bem maior, que fazia, digamos assim, um arrodeio maior, fez, certo? Mostrou. Então, o aluno é bem mais direto. Tem outros aqui que é muito interessante, o terceiro, que ele diz assim: oh meu Deus, sentimentalização, dramatização. Oh meu Deus, eu não quero ser infectado pela Covid. Então, eu preciso de uma máscara. Ele mostrou, ressaltou a importância do uso de máscara, mas fazendo uma dramatização. Então, você note que é uma mudança de forma, né, na contextualização, mas que deixa a mensagem mais pessoal, de forma mais direta e mais cotidiana, né? Para qualquer um, não só o aluno compreende, mas qualquer pessoa que venha a ler também compreenderia. Ou até mesmo se ele fosse repassar verbalmente essa informação, seria muito mais fácil compreender da forma como ele fala, da forma como ele traduziu, do que alguém falando da forma que ele leu e está replicando o informe da região, né, da autoridade regional de lá, de saúde de lá. Em seguinte, a gente tem aqui a primeira tabela que mostra as taxas com relação às vistorias que foram feitas antes da atividade e depois da atividade. Essa primeira tabela é sobre a primeira atividade, falando sobre as tempestades e os ciclones. Você nota que, embora não tenha sido tão grande, houve um aumento na confiança dos alunos ao repassar essa informação. A pergunta que foi feita diz assim: como você está confiante em sua capacidade de comunicar o risco de tempestade a outros? No início, né, antes da atividade, o baixo grau de confiança estava numa taxa de 89%.
Depois da atividade, esse baixo grau de confiança caiu para 81%. Ou seja, os alunos estavam agora um pouco mais confiantes. Não mudou muito, porque é uma situação complicada, certo? É uma tempestade, é uma catástrofe. Então, diante de uma situação tão desesperadora, nem todos os alunos de 10 anos se sentem capazes de informar alguém, né, previamente. Mas note que houve uma mudança, né? Houve uma mudança. Aqui, quando a gente vai passar para a questão sobre alto grau de confiança, era de 0%, mas aumentou para 2,7%. Ou seja, alguém agora está capacitado para informar alguém, né? Para informar a sua vizinhança, informar outras pessoas. Uma taxa que antes era de 0% de aviso, agora aumentou para 2,7%. Com certeza é uma melhora muito empolgante, certo? Isso mostra que o aluno não só compreendeu a situação de risco, a situação perigosa, como agora ele se sente capacitado, potencialmente eficiente para ajudar outras pessoas, certo? Em seguinte, a gente tem aqui a tabela de número 4, que é a tabela com as entrevistas pré e pós vistorias, né, da atividade sobre a Covid. Note que a primeira pergunta ela é sobre como você entende bem os comunicados da imprensa, né, feita pela ADOC, que é a agência lá regional, né, de saúde, sobre a Covid. Note que antes o baixo grau de compreensão era de 8%. Eles mal entendiam o que a agência queria informar, certo? Mas agora essa taxa caiu para 0%. Ou seja, não tinha mais nenhum aluno que não estivesse compreendendo a mensagem. E na questão de moderado, note que antes eles entendiam moderadamente, era uma taxa de 47%, né? 47% entendia moderadamente a situação, agora está em 0%. Por quê? Porque se você olhar mais para baixo, você vai ver um 100%. Todos os alunos agora conseguem entender a mensagem, né? Depois de fazerem a tradução. Agora a taxa é de 100%. Todo mundo consegue entender bem, né? E a pergunta 2 diz assim: como você está confiante de que pode comunicar o perigo ou o risco da Covid para outros em seu bairro? No início, note que o alto grau de confiança, na terceira linha, era só de 41%. E agora ele é de 100%. Né? Todos os alunos daquela atividade, que participaram daquela atividade, se sentem 100% confiantes em agir. Eles não só entendem, como agora eles têm a capacidade de informar outras pessoas. Olha só, né, a importância que tem você socializar a informação, né? Tirar ali daquele ramo burocrático, onde ninguém popular participa da construção daquela informação, e agora em contraste com algo que foi construído socialmente, né? É muito impactante. E aí a gente tem aqui a opinião dos professores, depois de terem feito toda essa atividade. A gente vê que os professores que participaram acharam que o modelo é muito útil para integrar conhecimento sobre calamidades, desastres e pandemia para os estudantes, né? E fomentar a resiliência. Eles ajudam os alunos a passarem por aquelas dificuldades e darem a volta por cima. Eles agora não eram só vítimas ou só recebedores daquelas notícias, agora eles eram participantes ativos da comunicação sobre o risco, né? Eles podiam agora agir para ajudar a comunidade a se recuperar daquela situação. E aí, como conclusão, a gente tem o quê? Tem aqui uma frase que eu trouxe, né, entre aspas, porque ela está escrita bem assim no artigo, que diz assim: se justiça ambiental significa entender a voz e a agência dos mais vulneráveis ao risco, então devemos prever um modo de comunicação de risco onde esses mesmos assuntos se tornem a voz do conhecimento de risco. Isso porque a maioria dos problemas que são causados diante dessas situações são causados porque as pessoas, a sociedade, a comunidade, ela tá, isenta, ela é leiga, tanto do saber quanto do fazer. Ela não entende e, consequentemente, ela não consegue agir, certo? Ela não consegue fazer, então ela fica inativa, ela não tem ação. Eu não entendo, então eu não faço, certo? Não tenho como fazer, e se eu não tenho como fazer porque eu não entendi, eu não tenho como repassar, né? Então, quando você tira
abre essa comunicação para a sociedade, você reduz esse problema, certo? Porque agora ela vai ter como entender e ela vai poder fazer, e se ela fez, ela pode ajudar outras pessoas a fazerem também. Um outro pensamento que é trazido assim nessa conclusão é que um pensador, ele diz que a última fase da modernidade, ela é caracterizada por uma compreensão de que o risco é universal e ubíquo. Ou seja, o risco é universal e está em todas as partes ao mesmo tempo, né? É preciso, então, que o conhecimento sobre esse risco seja construído de forma que toda a sociedade passe a ser um inteligente, de certa forma. Ele chama de inteligência cidadã, que é quando o cidadão, obviamente, ele tem a capacidade de pensar e de ponderar sobre determinadas situações de risco e, consequentemente, de agir, né? E para que isso aconteça, para que o cidadão ele tenha essa inteligência, a comunidade passe a ter essa inteligência, é necessário que na hora de se construir essas informações sobre conhecimento de risco, aqueles especialistas que detêm o poder, que detêm o conhecimento sobre aquele assunto, abram um pouco dessa mão, né? Abram um pouco do poder desse conhecimento e compartilhe com a comunidade de forma que a comunidade passe a ser responsável também por elaborar e fazer uso desse conhecimento. Como? Se você vai construir ali um aviso, por que não ver por um parâmetro mais social, né? Será que a forma como eu estou escrevendo aqui vai ser bem absorvida pelo meu leitor? O meu leitor que é de baixa renda, o meu leitor que estudou pouco, o meu leitor que não tem muita familiaridade com a questão científica, com a questão de epidemias e epidemiologia e nada assim, será que ele vai compreender mais facilmente? Se ele não vai, como é que eu posso estruturar essa informação de uma forma mais fácil para que esse conhecimento seja absorvido? Como é que faz isso? É pensando nisso que se constrói uma boa base de informação, né, sobre conhecimento de risco para que ela possa atingir de forma eficiente a comunidade. Esse estudo aqui, ele trouxe um modelo relacional que ele foi abordado com crianças, né? O estudo de caso foi com crianças de 10 anos. Crianças de 10 anos conseguiram utilizar esse modelo relacional e construir uma informação sobre conhecimento de risco, sobre risco de tempestade, risco de doenças, né, de transmissão, de uma forma muito de alto sucesso, uma forma com alto sucesso, né? Se crianças de 10 anos conseguem construir bem uma informação que pode ser repassada para a comunidade, imagine adultos, né? Se as crianças conseguiram compreender e agir dessa forma, adultos vão conseguir fazer isso com um potencial de sucesso muito maior, porque o senso cognitivo deles está muito mais bem desenvolvido, certo? Então, se você para pensar e agir dessa maneira, de uma forma mais social, né, as taxas de sucesso e sobrevivência são muito maiores. Se você parar para pensar aí, a gente pode voltar a relembrar os nossos tempos de início de pandemia, né? Aqui no Brasil, quando foi declarado, por exemplo, que a doença estava vindo, as notícias chegaram antes da Covid chegar aqui no Brasil, né? Se ouvia notícias de que ela estava se espalhando por outras regiões, você ficava alarmado, mas você não parava para pensar como aquilo era impactante na sua vida pessoal, né? E quando ela chegou aqui no Brasil, que ela começou a causar algumas mortes, você nota que o uso de máscaras foi muito retardado. Você não via muitas pessoas utilizando máscara. Você ouvia muitas pessoas falando que era só uma gripe, que aquilo não ia, não. Eu não vou ser afetado por isso, não. Nunca morri por nada disso, já teve tanta coisa. Não vou morrer por causa disso. E quando você vê a entrada da quarentena, muitas pessoas achavam que, não, vai ser só 2 semanas. 2 semanas aqui e eu volto pra minha rotina normal. Mas quando a situação foi ficando agravada, que os meios de comunicação começaram a falar muito mais sobre isso, foi que as pessoas começaram a se dar conta da gravidade daquela situação. Ou seja, a comunicação ela foi mais aberta, porque jornais, redes sociais começaram a traduzir as informações que vinham ali da Organização Mundial da Saúde de uma forma muito mais simples, que era mais fácil de qualquer pessoa, de qualquer classe social compreender. Né? Você via ali debate sobre máscara, e máscara de tecido não serve, só serve se for máscara N95, PFF2, ninguém sabia nem o que era um N95, ninguém sabia nem o que era uma PFF2, ninguém sabia o que era isso,
entende? Depois foi que foi sendo simplificada essa informação e foi sendo mostrado, olha, máscara tal, máscara assim. Ah, mas se você usar uma máscara de tecido, não barra tanto, mas já barra alguma coisa. Olha, você tem que fazer isso, você tem que tomar essas medidas de segurança, você age assim, age assado. Ou seja, o conhecimento, ele foi sendo popularizado. E aí as pessoas passaram a compreender a real situação e passaram a tomar as devidas providências. É exatamente isso que o estudo de caso quer mostrar, né? Se a linguagem é aberta ao social, a taxa de sucesso é muito maior, certo? É muito maior. E era isso que nós tínhamos para mostrar, né? Nós agradecemos a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, nós estamos abertos a ajudar vocês a saná-los, tá? Muito obrigada pela atenção e boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, não sei que horas você está assistindo, mas muito obrigada.